Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes e esse é o Tecno Hour. No programa de hoje vamos discutir o iCloud e a nova perspectiva da Apple para as ferramentas de computação em nuvem. Também teremos o lançamento do Microsoft Office 365 e o seu impacto nas ferramentas de produtividade do Google. E além disso, também discutiremos os problemas de segurança que apareceram recentemente no Dropbox. Tudo isso logo mais no Tecno Hour. Olá, meu nome é Luciano Fagundes e estamos começando mais um Tecno Hour. Ele é o mais novo projeto da Babs2Go, que estamos agora começando esse novo site também com Tecno Hour. Eu tenho trabalhado bastante com desenvolvimento de software e tenho acompanhado bastante vários podcasts internacionais sobre tecnologia. Então, como eu tenho participado de alguns eventos, eu tinha meio que comprometido a começar a, de alguma forma, trazer esse conteúdo para o Brasil. Eu sei que a maior parte dos eventos e podcasts que a gente encontra na internet hoje, na nossa área de tecnologia principalmente, estão todos eles, na maioria, em inglês. Então a minha proposição aqui seria exatamente de começar a trazer esse conteúdo agora de forma localizada, entre aspas, ou seja, de uma forma que esteja acessível a um público maior aqui do Brasil. Os meus dados estão aí embaixo, meu nome é Luciano Fagundes e quem quiser me seguir no Twitter, eu estou também Luciano Fagundes no Twitter. A ideia do Tecno Hour é que a gente vai criar então esse website que está aparecendo aí embaixo, www.tecnohour.com.br, onde você vai conseguir encontrar todos os episódios. A ideia é ter um podcast que realmente seja gravado ao vivo, num horário específico e com mais participantes. Vocês podem ver que a gente criou também uma conta do Tecno Hour Links, que é basicamente o que eu uso para fazer a pauta do programa. Então, tudo quanto é notícia que eu vou coletando durante a semana, eu vou jogando para esse Twitter, e daqui é onde vai sair a pauta. Então, se vocês quiserem seguir esse Twitter, Tecno Hour Links, vocês vão ter aí de antemão aí os assuntos que vão ser discutidos durante a semana. E também, se vocês quiserem passar para a gente sugestões sobre o que a gente deveria conversar, está disponível também, basta passar um Twitter aqui para a gente. Ok, pessoal, então só antes de começar queria mostrar para vocês um pouquinho do software da Babs2Go, que é o patrocinador oficial aqui do nosso podcast. Vamos ver, já estou com o iPhone aí na tela, o iPad na tela. Vocês podem ver que tem vários softwares aqui que já foram desenvolvidos e estão disponíveis na App Store. O que eu queria mostrar para vocês então é o mais novo lançamento, que é o Crowded Skies HD, que é a versão do Crowded Skies que foi desenvolvida especialmente para o iPad. Então você vai ver que você tem os mesmos níveis que você tinha no iPhone. Tem lá o Cristo Redentor, tem o Big Ben e o deserto lá que a gente quis colocar o Grand Canyon. Então, vamos começar no nível mais fácil, que é o do Cristo Redentor, e dar jogar. Então aqui, tudo é bem simples no começo, ou seja, a ideia básica do jogo é você conseguir fazer com que esses aviãozinhos aterrissem aqui sem causar nenhum tipo de acidente aéreo. Você pode ver que ele vai... À medida que você for conseguindo fazer isso, ele vai começar a aumentar a dificuldade, vai começar a colocar mais aviãozinhos, e você vai ver também que vai começar a ter uma variedade aí, onde cada aviãozinho ele só pode aterrissar em determinados locais. Então a asa delta só vai para o campo de asa delta, vai ter aqui também alguns parapentes aqui que vão chegar aqui para ir para aquela ilhinha ali, chegam aqui embaixo. Vários... Então a coisa vai começando a ficar mais complicada. E você usa o seu dedo para fazer esse desenho do caminho que ele tem que seguir. Ok? Então, as funcionalidades que você tem aqui. Você tem daí como tirar e colocar os efeitos sonoros. Você tem como habilitar ou tirar a sua música. E se você quiser também, se você for no menu de opções, você pode daí escolher as músicas do seu próprio iPad que você tem na sua biblioteca para poder escutar. Okay? Então é isso. Esse daqui é o primeiro software que a gente está mostrando aqui no podcast. E aí, vocês podem se preparar que a gente vai começar a falar dos demais softwares da Babs2Go. E se alguém tiver o interesse de demonstrar o software aqui no podcast também, é só mandar para a gente um link ou uma informação e a gente vai estar mais do que contente aí em começar a divulgar aí a produção do software nacional. Um abraço e até mais. Ok, então agora a gente pode continuar e dar uma olhada no que aconteceu de importante aí nessas últimas semanas.
A primeira notícia que eu tenho aqui para vocês é justamente a chegada do Galaxy Tab 10.1 no Brasil. Que o destaque aqui é Galaxy Tab 10.1, chega ao Brasil no início de julho. Nessa notícia o pessoal da Info, info.abril.com.br, eles conseguiram várias informações dizendo que a data prevista, e aí é sempre com relação a fontes, né? Porque como isso daí geralmente é sempre dado confidencial, nunca a gente fica sabendo quem disse, mas tudo bem. Aqui, pelo menos as datas que a gente tem aqui na Info, é que ele deve ser lançado aí no dia 5 de julho, e vai ter até alguma especulação aqui sobre os preços aproximados. Então, ainda tudo especulação, mas esse daí ele deve ser lançado então por cerca de R$ 1.500. E depois, de acordo aqui com a fonte dele, pode ser que próximo do Natal, até para conseguir dar uma pressionada nas vendas, eles estão querendo daí abaixar esse preço para cerca de R$ 1.300. Bom, além dessa história aí de lançamento e tudo mais, por que esse carinha aqui é importante? Ele é importante porque a mídia internacional está dizendo que ele é o primeiro tablet Android que realmente tem condições de desbancar. Bom, desbancar é uma palavra um pouco forte, mas pelo menos de competir com o iPad 2. Então eu trouxe aqui um comercialzinho da Samsung para vocês darem uma olhada, que daí a gente pode falar um pouquinho mais sobre ele depois. People, it's time for a better tablet. It's time to tab. Time for sharper pictures and better details. A better HD screen. Better graphics and gaming performance. Time for better conference calls and presentations. Access to millions more web videos with Adobe Flash. Better multitasking. Creating. And connecting. It's the tablet that's changing the tablet. The thinner, lighter, better Samsung Galaxy Tab. That's the wonder of Samsung. Ok, depois dessa propaganda gratuita aí para Samsung, e eles merecem, o comercial ficou muito bom. Agora, ultimamente, esses comerciais de tecnologia estão ficando bem mais interessantes. Bom, então por que o Galaxy Tab ganhou então essa importância toda aí? É justamente porque o Galaxy Tab, eu não sei se vocês ouviram falar, mas há umas 3 ou 4 semanas atrás aconteceu o Google I.O. E o Google I.O. é a conferência de desenvolvedores da Google para os seus developers. E nessa conferência a Google já está meio que deixando o pessoal meio acostumado com isso já, porque no ano passado eles ganharam alguns celulares lá de graça e esse ano eles ganharam o Galaxy Tab 10.1. Então essa escolha acabou meio que certificando o Galaxy Tab como sendo aí o tablet que a Google considera um modelo que os outros poderiam seguir. Não só pelo software, uma vez que o software, o Honeycomb, ele também está em outros tablets, como é o caso do Zoom da Motorola, mas ele conseguiu juntar tudo da melhor forma possível. Por isso é que a mídia internacional está toda dizendo aí que ele é o primeiro tablet Android que vai, pelo menos, tentar brigar de frente a frente com o iPad 2 da Apple. Então, vocês viram aí pelo comercial que das principais características, né, que é o que todo mundo joga contra a Apple. Ele consegue rodar flash, ele vai ter aí as duas câmeras, embora o iPad 2 também tenha as duas câmeras, do ponto de vista de megapixels, as câmeras do Samsung Tab são melhores, e ele tem processamento suficiente aí com dual core e tudo mais para conseguir rodar de forma adequada o Honeycomb. Tá? Agora, a única parte meio chata dessa notícia é o seguinte: aqui no Brasil ele está chegando agora em julho, mas vocês já devem ter visto por aí que existem outros Galaxy Tabs. As versões anteriores do Galaxy Tab, o grande problema dele é que eles vêm rodando o Gingerbread, que seria a versão de Android, que é a mesma, na realidade é a mesma versão
que vocês encontram nos aparelhos celular de Android. O grande problema que vocês têm aí, para o pessoal que usa Android, é que as especificações de hardware obrigatórias para o Honeycomb são bem maiores do que as de aparelho celular. Então vocês vão ver que se vocês compraram a versão antiga do Galaxy Tab, é bem provável que vocês vão estar na fila aí para comprar um Galaxy Tab novo, uma vez que tudo indica que a sua versão de Galaxy Tab não vai ser compatível com o Honeycomb. O que vai acabar acontecendo é que todo mundo aí com tablet antigo do Android vai acabar tendo que fazer o upgrade ou para o Zoom, para o hardware do Zoom, que já está também com a especificação própria para o Honeycomb, ou para esse Galaxy Tab. E pela especificação de preço aí, provavelmente o Galaxy Tab vai chegar bem competitivo, porque ele está mais ou menos no mesmo preço do iPad. E vale lembrar também, que não estou aqui na lista de notícias, mas que quem puder esperar também pode ser também uma boa ideia, uma vez que com a isenção que a gente vai ter aqui no Brasil para os tablets que forem produzidos aqui em território nacional, tudo está indicando que vai ter aí uma boa queda de preço em todos os tablets. Aí a gente já tem aí o Samsung, se eu não me engano, ele já é produzido aqui no Brasil. Eu não sei se é essa versão que é produzida, mas as versões antigas eu lembro que ele já era produzido aqui. A Apple está trazendo o iPad 2 também para fazer a produção local. Então é bem provável aí que até o final do ano a gente tenha tablets aí bem mais baratos. A gente está falando aí na casa de 1.500 para o Galaxy Tab. Daria para dar um chute aí na casa de R$1.000. Mas isso daí a gente vai acabar conferindo mesmo só no final desse ano ou início do ano que vem, para a gente conseguir ver realmente qual vai ser o valor da queda de preço aí desses aparelhos nacionais. Ok, partindo para outro então, vamos dar uma olhada agora aqui. O lançamento do Office 365. Ok, essa notícia vem então do ID Now, do UOL. E por que ela é importante? Ela é importante porque boa parte dos usuários hoje de Office na nuvem está hoje dentro do sistema do Google, que é o Google Docs. E aí, o que acontece? A Microsoft resolveu entrar nesse mercado e está trazendo uma opção aí que tudo indica vai ser bem forte. Agora, tem aquela vantagem de sempre, que é a maior vantagem do Google. Tudo que ele está fazendo lá praticamente é de graça. E a Microsoft ela já chega aí com a opção de venda dos produtos dela. Esse vai ser um modelo um pouco diferente, não vai ser um modelo de você vai até uma loja e compra, mas ele vai ser meio que ele vai ser o que a gente chama de software on demand, que seria a ideia de que, como vai estar tudo na nuvem, basta que você entre, se cadastre, crie lá o seu login, e uma vez criado o seu login, você vai poder acessar então todas as ferramentas do Office. Eu fiz aqui para mim um login aqui meio virtual para ver como é que funcionava. E nesse processo eu fui descobrindo mais detalhes aí dessa oferta. Então é como eu falei, na realidade esse software aqui ele não vai ser gratuito, ele já está... A parte chata é que, embora ele tenha uma página de apresentação em português e tudo mais, eu não consegui encontrar uma opção de compra no português brasileiro. Então eu acabei me logando como sendo na página americana e comprei por lá. Na realidade eu também não comprei nada, eu só estou fazendo o trial. Mas vocês podem ver aqui por essa página que ele já mostra para vocês que não vai ser de graça. Então, nesse caso aqui, como ele detectou meu sistema aqui sendo em português, ele está supondo que eu sou português de Portugal e está me dizendo que, para mim, se eu quiser comprar, eu posso comprar por 5 euros. Essa seria a opção de entrada. Pelo que eu vi no site americano, as opções saem de cerca de $5 a $10 mais ou menos, chegando no máximo de $30. E o custo disso vai ser um custo um pouco também diferenciado, porque ele vai ser por usuário. Então vocês podem ver aqui que é por utilizador por mês. Então isso significa o quê? Cada pessoa da empresa vai poder entrar, fazer um login, você vai acabar criando como se fosse um mini site da sua empresa dentro do servidor da Microsoft, e ali de dentro, uma vez cadastrado, você já está com tudo funcionando.
E eu fiz alguns testes aqui justamente para mostrar para vocês aqui como é que isso daí estava sendo operacionalizado. Eu criei lá o nosso registro da Babs2Go na forma de trial. A primeira coisa que você vê, você entra aqui nesse home. Então aqui ele vai te explicar o que você precisa fazer. Ele integra com as ferramentas da própria Microsoft aí, de desktop mesmo. Então você poderia instalar as ferramentas de desktop, que seria o Office 2011 no Mac ou o Office 2010 para o Windows. Se você quiser dar uma olhada nos e-mails, ele cria para você automaticamente. Então se eu quiser ir no meu inbox, ele mesmo já abre para mim um Outlook na rede. Está dizendo lá, perguntando, é a primeira vez que eu estou acessando aqui o Outlook, então ele já está perguntando algumas coisinhas aqui de onde eu estou. Vou dar ok para tudo aqui para a gente continuar. Então aqui, e o que impressiona dessa versão é que é realmente muito parecido com a versão que você teria na sua empresa. Se você usa o Exchange, ou se você usa alguns desses softwares aqui na sua empresa, você vai ver que é muito parecido mesmo. Então você tem os recursos de calendário, tem os recursos de e-mail, contatos, mas assim, essa parte web aqui, teoricamente na empresa o departamento de IT já consegue fazer. O mais impressionante que eu pensei, pelo menos aqui quando eu comecei a trabalhar aqui nesse teste, foi justamente esse pedaço aqui, que é esse Team Site. Então aqui o mais impressionante é você conseguir justamente usar as ferramentas aí do Office, que seriam Word, Excel, PowerPoint, e todos eles na rede. Então se eu tentar entrar aqui no Excel, basicamente é como se fosse a minha planilha mesmo desktop. Então essa é a parte que é impressionante desse sistema. E ele usa o autosave, que é justamente para você não ter perigo de perder nenhuma informação quando você estiver trabalhando. E ele parece ter todos os recursos básicos aqui, pelo menos para você digitar alguma coisa, fazer contas. Parece que vai ser uma opção que vai dar um pouco de dor de cabeça para o Google, sim. Isso daqui era mais para dar uma ideia mesmo para vocês do que é que a gente está falando, do que é esse Office 365. Então, se vocês quiserem testar, o teste é gratuito, então vocês podem ir até lá, se cadastrar. E vocês vão poder daí verificar melhor como é que isso daqui vai funcionar. Se isso daqui vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. Aí a gente vai ter que esperar para ver o que o Google vai aparecer e como é que os dois vão brigar aí para ver quem vai conseguir o maior número de usuários. Ok. O que mais que a gente tem aqui para falar? Eu separei também agora algumas notícias agora para a gente entrar um pouco na parte de tecnologia pessoal. Bom, essa notícia chegou aí do UOL também. Eu puxei essa notícia aqui mais para a gente levantar o assunto aí da segurança em rede. Bom, para quem não sabe, o Dropbox ele é um sisteminha que ele virou praticamente mandatório aí para a maior parte das pessoas que usam smartphone, que é justamente, ele funciona como se fosse um disco rígido, né, um HD, na nuvem. Como eles não têm aplicativos, como Office, por exemplo, o que eles fazem é simplesmente criar um HD. Criam um disco e esse disco fica disponível na nuvem. Tudo que você colocar naquela pasta, automaticamente o Dropbox copia aquilo ali e leva para os servidores deles, que estão dentro da fazenda de servidores deles em algum lugar da internet. E qual foi a grande mancada que eles deram aí? Foi justamente que eles usam então um sistema de login e senha para que você possa ter acesso aos seus arquivos. E houve um intervalo de tempo aí, nesse último dia 20 de junho, no qual ele foi fazer uma atualização nos servidores deles e acabou eliminando a necessidade dos usuários entrarem com a senha. Então, naquele curto período de tempo ali, vocês acabaram ficando com todos os arquivos abertos para qualquer pessoa que quisesse ver. Tudo bem que a pessoa ainda precisaria saber o seu login, porque o que eliminou foi a necessidade de usar uma senha, mas não é também que ficou avisando para todo mundo, olha, está tudo aberto aqui, vem aqui dar uma olhada. Então, na realidade, o que acontece ali é justamente que ficou tudo aberto, então, se alguém soubesse o seu login naquele período de tempo e tentasse se logar como sendo você, ele conseguiria, uma vez que não precisaria entrar com a senha. E isso é o que permitiria daí as pessoas pegarem os arquivos. Foi um intervalo de mais ou menos 6 horas que ficou aberto isso, e não tem muito o que falar. Foi mesmo uma mancada feia,
e já foi corrigido. E aí eu, pelo menos, continuo usando o Dropbox. Acho que a grande lição que fica disso daí, não só do Dropbox, mas também em geral, de todos esses problemas que aconteceram aí com a PlayStation Network e tudo mais, todo lugar onde você tem dados seus, você tem que assumir uma premissa básica. Qualquer dado que você colocar na rede, ele em algum momento pode estar disponível para todo mundo. E você pode até gritar, reclamar, falar que não é assim ou não é assado, você confia no seu servidor, mas a verdade é que quem gerencia servidores são pessoas e pessoas podem errar, não tem jeito. Então, se você quer realmente ter alguma coisa sigilosa, ou você mantém isso no seu próprio equipamento, de preferência desconectado da internet, ou então, uma saída um pouco menos radical é você continuar usando esse tipo de serviço, que é o meu caso, e manter todos os seus dados criptografados. Então, se você tem alguma informação importante ali dentro, deixa tudo criptografado. O ideal, não deixa nada importante lá. Ou seja, essa é a premissa básica. Vamos lá, próxima notícia. Então, Dropbox, com o Dropbox a gente entrou nas nuvens. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o iCloud, que é a versão, o conceito de nuvem da Apple. Esse foi uma das coisas que foi apresentado no WWDC há umas duas semanas atrás, mais ou menos. E esse foi, na realidade, a grande vedete aí da Apple para o WWDC de 2011. Agora, o que é interessante de falar sobre o iCloud é justamente, eu gostei desse artigo, que é o artigo da App Advice. Ele está em inglês, quem quiser depois você pode dar uma olhada lá no Techno Hour, que a gente passa os links todos ali. Mas que o grande conceito ali, a grande diferença que você vai ver entre o que a Apple está propondo como sendo o iCloud e o que a Microsoft propôs, o que a Google propôs, é justamente a forma como isso daí está sendo implementado. A Apple gosta de produtos mágicos, né? Já deu para perceber isso desde o lançamento aí do iPad. Então o iCloud ele vem nesse mesmo conceito. A ideia da Apple é que todo mundo vai estar usando a nuvem sem nem perceber. Então essa é a grande diferença aí do conceito dessas grandes empresas. E como é que isso daí é possível? É possível porque a própria estrutura que a Apple usa no iOS é diferente das outras. Se você olhar o conceito Google e Microsoft, pelo que a gente já viu agora, já discutiu, os dois concentram todas as suas informações pessoais na nuvem. Isso tem seus prós e contras. Esse artigo aqui mostra muito bem esses prós e contras. Digamos que você colocar todos os seus documentos na nuvem implica em você ter acesso a esses documentos via internet, o que implica que você tem que usar largura de banda, você precisa transmitir dados. E uma preocupação crescente é justamente o fato de que esse tráfego de dados está ficando cada vez mais caro. Você tem acesso a esses dados na sua rede local, né, via Wi-Fi, que por enquanto não é um grande problema, porque geralmente você consegue contratar de forma relativamente simples e barata aí, alguma coisa em torno de, 10 megabits por segundo, você consegue contratar isso. Mas você tem que lembrar que a gente está falando de um mundo de aparelhos móveis, que a gente vai querer começar a acessar esses dados também via smartphone e via tablets. E isso pode começar a ser um problema. Então o conceito dessas empresas aí, você pode ver que contratar um plano de banda larga por telefonia celular, por 3G, por exemplo, ele é estupidamente mais caro do que você contratar essa mesma velocidade via cabo. Então, o conceito que a Google e a Microsoft estão propondo, eles vão mais no sentido de, tudo bem, a gente faz tudo por você e você deixa seus arquivos todos aqui comigo. E quando você precisar, você acessa a internet e puxa. E você acessa a internet e puxa tudo isso daí e trabalha tudo isso daí via browser. Então, automaticamente, você não consegue fazer nada sem internet.
Tudo bem, vai ter gente que vai falar que o HTML5 vai poder fazer cache local, e vai ter mais um monte de informação que vai poder ser feito localmente, para você poder trabalhar offline, mas no fundo, isso é tudo promessa por enquanto. Tá? Se você procurar ainda todos os softwares que você tem em HTML5, vai ser um conjunto muito limitado que realmente consegue fazer isso funcionar de forma adequada. Sem contar que o próprio HTML5, teoricamente, não existe ainda. Né? Ou seja, ainda é uma especificação ainda que ainda está em processo de finalização. Então, se a gente olhar hoje para trabalhar de forma adequada, você vai ver que sempre você vai requerer uma conexão de internet, consequentemente você está gastando banda, e banda cada vez vai ficar mais cara. Quanto mais pessoas estiverem usando a internet, menor vai ser essa banda. Para que essa banda consiga ser alargada pelas operadoras, maior vai ser o preço que você vai ter que pagar por isso. Então, o conceito da Apple ele é bem diferente, ele é radicalmente diferente disso. E como é que ele funciona? O conceito dele é por aplicação. Primeiro, ele elimina um pouco a necessidade de Dropbox. Não que não seja possível implementar um Dropbox usando-se o iCloud, mas ele elimina o conceito desse disco virtual. Ele simplesmente assume que cada aplicativo vai cuidar dos seus próprios arquivos. Então, se eu sou o Word, eu sei quais os arquivos eu consigo trabalhar e eu vou ter lá o meu conjuntinho de dados que vai estar na minha área. Então, não existe a necessidade do usuário pensar em ter uma pasta para arquivos do Word, uma pasta para arquivos do Excel, uma pasta para vídeo, uma pasta para foto. Esse conceito de pasta é um conceito que a Apple parece não gostar muito. Então ela tenta ao máximo eliminar essa necessidade em todos os aplicativos dela. Até mesmo o macOS Lion já deu um grande passo nisso já. Tá? Esse daí é assunto para o próximo podcast. Mas o fato é que a Apple não quer então ter essa estrutura de pastas e ela simplesmente criou um mecanismo que cada aplicativo vai ter o seu pedacinho do iCloud. E como é que isso daí vai funcionar? É simples. Quando você abre, por exemplo, uma câmera fotográfica do iPhone, por exemplo, isso daí já está funcionando no beta, assume-se que a câmera ela tem imagens. E essas imagens, então, do ponto de vista do usuário, o que o iCloud teria que fazer com essas imagens? Se eu tiro uma foto no meu iPhone, ele tem que aparecer no meu computador, ele tem que aparecer no meu tablet, ele tem que aparecer em todo lugar. Então, o conceito da Apple está muito mais relacionado ao sincronismo desses arquivos entre os vários aparelhos do que em existir um determinado lugar, um disco guardado em alguma fazenda de servidores no qual você teria que pegar e colocar o seu arquivo lá e gerenciar todos esses arquivos todos. Bom, agora vamos partir para uma outra notícia que vem do site... Vamos lá. Que vem do site Cult of Mac. Essa daqui é uma notícia ainda extraoficial, uma vez que ela está relacionada à versão beta do iOS 5. E eu coloquei aqui como destaque justamente para que vocês... Eu sei que tem muito geek por aí, e como tal o pessoal gosta de trabalhar aí no limite, né, no limite da tecnologia. E o grande problema que apareceu agora para esse pessoal é justamente a versão iOS 5, que aparentemente houve uma modificação dentro dela que não permite mais você fazer downgrade do seu sistema operacional. E o que significa isso? Para a maioria dos usuários não é problema nenhum. A maioria dos usuários ele vai simplesmente continuar usando o software oficial da Apple e com isso vai continuar com o aparelho funcionando normalmente. O problema vai ser para quem faz jailbreak, porque justamente o jailbreak ele precisa aí de ferramentas para você poder fazer o root do aparelho, né, que seria você colocar um novo firmware no aparelho, que não seria o firmware oficial da Apple. E, ao que tudo indica, no iOS 5, as brechas de segurança que existiam para você poder colocar esse firmware lá dentro foram meio que fechadas pela Apple.
Então isso pode vir a ser um problema sério para quem tem muitas aplicações aí que dependem do jailbreak. Ok, e aqui tem alguns recursos aí interessantes que apareceram no Keynote, né, da Apple sobre o iOS 5. Eu coloquei isso daqui mais como uma referência ao WWDC, porque agora já está dando o nosso tempo e eu queria mostrar para vocês um outro videozinho que talvez eu aproveite para discutir mais detalhadamente daí no próximo podcast, que é um videozinho bem interessante, que é um musical sobre o Keynote, sobre as features. A comunidade Apple ela é bem criativa, então creio que não deu nem uma semana ou 2 semanas que foi feito todos os anúncios, que o pessoal apareceu com esse vídeo, e eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada nisso daqui, porque é um vídeo bem legal e bem interessante. O link também vai estar no technohour.com.br. Live coverage of the worldwide DC. Crowd cheering song over. Steve takes the stage. Standing ovation, and Steve looks good. Someone shouts, Steve sounds exasperated. This is Today we're talking about software. 250 new features in Lion. Swipe, pinch, swipe, pinch, swipe, pinch, etc. Swipe, music, pinch, swipe, etc. Targeted facial enhancements. That's a weird thing to spend time on. Lion Auto saves basically everything, and this allows for basic versioning. Lion Auto saves basically everything. Version control looks like a time machine. Full screen apps, new version of Mail. FaceTime built in, Coco Auto layout. Toolbar auto hiding, momentum scoring. Video decode acceleration, airdrop. Mission control, launchpad, launchpad. $29.99. Download from the App Store. Works on all computers. Coming out this summer. iOS 5. Crowd is clapping. Major release. Crowd is clapping. 200 new features. Crowd is clapping. Walking us through them all. Notifications, crowd goes. We got a newsstand, crowd goes. Tweet integration, crowd goes. Better Safari, crowd goes. Built-in reminders, crowd goes. Red eye reduction, crowd goes. Radical email, crowd goes. Don't need a computer, crowd goes. Game Center's stupid, crowd goes. Don't need a text plan. Crowd goes into the cloud. Crowd goes into the clouds. Steve is back on stage. Everybody's going nuts now. All of your data is pushed from the cloud. All your devices are syncing it now. Google and Amazon haven't figured it out. Why don't you follow us into the cloud? I said into the cloud. One more thing, iTunes matching. Ok, espero que vocês tenham gostado. Então esse foi o nosso primeiro Techno Hour. E a partir de agora podem esperar que pelo menos uma vez por semana a gente deve continuar produzindo esses vídeos aqui para vocês. Não esqueçam também de dar uma olhada no site do nosso patrocinador, Babs2Go, no site www.babs2go.com.br. Basta procurar por Babs2Go na App Store e vocês vão encontrar todos os nossos aplicativos lá. Obrigado, até a próxima.